A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal para mais uma pré-aula da Escola Dominical, dessa vez na classe dos jovens, com a lição A Liderança de Barnabé. Você já nos acompanha, já está inscrito no canal? Muito obrigado, Deus abençoe você. Se você não está inscrito ainda, chegou no canal agora, inscreva-se e ative as notificações. Eu sou o presbítero Denis Pereira, atuo na EBD com liderança de juventude na igreja há mais de 20 anos, portanto sou teu servo, estou aqui para ajudar você, tá certo? Então inscreva-se, ative as notificações, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos no YouTube. Quanto mais inscritos, quanto mais você comentar, quanto mais clicar no joinha, mais o YouTube pega o nosso comentário e manda para mais pessoas. É assim que aqui funciona, tá certo? Lembrando que temos pré-aulas aqui toda semana para as classes de jovens, juvenis, pré-adolescentes, adolescentes e adultos também. E em breve teremos novidades. A novidade do momento é o nosso livro. Esse livro aqui que nós acabamos de produzir, de publicar. O propósito é maior que a sua dor. Olha que capa linda, olha. O propósito é maior que a sua dor. Ao adquirir esse livro no primeiro link que está aqui na descrição, você ajuda o meu ministério, ajuda a minha família, me ajuda a seguir em frente e a comemorar no ano que vem 25 anos de casado com a minha esposa, a irmã Luciana, tá certo? Então adquira o nosso livro com envio para todo o Brasil. As novas revistas já estão por aqui, algumas delas. Revista de jovens vai falar sobre santidade, revistas de adultos sobre avivamento e revista de adolescentes de juvenis, sal e luz no mundo, uma igreja relevante, assuntos e temas muito importantes para nós. Este livrinho sobre pedagogia transformadora do pastor Altair Germano será usado para um curso gratuito para professores da Escola Dominical. Eu estou aqui para servir vocês, então dá aquele apoio, aquele suporte aí, irmão. Inscreva-se no canal, ative as notificações, manda para todo mundo. Bora para nossa aula de hoje. Lápis, papel, caneta, vamos lá. A liderança de Barnabé é o título aqui da nossa aula. Deixa a gente pegar aqui essa imagem, colocar no centro aqui. A liderança de Barnabé. Muito bem, meus amigos. O título aí, o texto em destaque, está em Atos 9:27. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Está falando de quem? Do apóstolo Paulo, lembra? Ele era o maior perseguidor da igreja e quando ele se converte, os cristãos falaram, peraí, que isso? Vai colocar o perseguidor dos crentes no meio dos crentes? Barnabé é a referência de uma liderança conciliadora. É sobre isso que nós vamos falar aqui na nossa lição de hoje. O texto bíblico está aí na sua tela. Então José é cognominado pelos apóstolos como Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Enfim, e aí o texto aqui de Atos 15 está aí na sua tela para você. Nós vamos ver aí que Barnabé desempenhou um papel imprescindível no início ali da história da igreja, certo? Portanto, Barnabé vai nos ensinar sobre uma liderança conciliadora, uma liderança envolvente, que envolve as pessoas, né? Que traz as pessoas para perto. Para isso, nós precisamos aprender, então, aí, quem foi Barnabé, aqui no primeiro tópico. Quem foi Barnabé? Bom, o texto já diz que ele era um levita natural de Chipre. Seu nome significa filho da consolação. O nome original é José, designação Barnabé, que foi dado pelos apóstolos, cujo significado é pacificador ou consolador. Seu nome diz muito sobre sua personalidade e suas contribuições para a igreja de Cristo ali nos seus primeiros dias, tá? Então, a liderança de Barnabé vai nos levar a refletir a respeito do seu ministério e modelo de liderança. Então, eu pergunto aí para você que nos acompanha. Você diria que a sua liderança
é uma liderança conciliadora? Você é aquele líder conciliador? Ou você é o líder que espanta todo mundo? Você é o líder que afasta todo mundo? Ou você é aquele líder tranquilo, calmo, que procura conciliar as coisas? Fala para nós aqui nos nossos comentários. Barnabé era também um homem generoso, tá? Aqui vai falar aqui, né, diferentemente do que Judas Iscariotes fez, Judas Iscariotes vendeu Jesus e comprou lá um pedaço de terra, certo? Barnabé vendeu uma propriedade e depositou todo o valor aos pés dos apóstolos, tá? Então, a liderança de Barnabé, anote aí, é uma liderança generosa. Barnabé era um líder generoso, tá? Jesus era um líder generoso, né? Ele disse assim, ó, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. A liderança de Jesus era marcada pelo compartilhamento. Então, um líder generoso é aquele líder que compartilha, é aquele líder que envolve as pessoas. Barnabé também era um homem fiel. Você sabe que uma das maiores razões da crise de liderança que nós vivemos em nossos dias, em todos os níveis na sociedade, é exatamente por falta de homens fiéis. Por isso que a Bíblia diz que tanto o diácono quanto o presbítero sejam homens fiéis. Eu trabalho na internet há muito tempo e nos últimos anos eu tenho visto proliferar, crescer assustadoramente o número de perfis em redes sociais, Instagram, TikTok, principalmente, que trabalham só com as mancadas, que promovem escândalos. Isso dá nojo em mim, estes perfis que promovem escândalos, que pegam vídeos de 5 segundos, de 10 segundos. Aliás, um amigo meu acabou de sofrer isso agora na última terça-feira. Pegaram 10 segundos, exatamente 10 segundos de uma ministração dele e fizeram um estrago. Isso é coisa do diabo, irmão. Isso não é coisa do céu, tá certo? Agora, nós precisamos ter muito cuidado, exatamente, porque neste ambiente, qualquer erro, qualquer mancada pode ser ampliada e transformada num grande escândalo. Então, mais do que nunca, necessitamos de líderes fiéis, de exemplos de fidelidade, não é? Entre aqueles que nos lideram. Homens fiéis, mulheres fiéis, servos fiéis à palavra de Deus. Ser leal a alguém cuja popularidade está em alta é fácil, não é? Agora, ser leal a alguém, não é? Que tinha aí essa situação que não era popular, aí já é uma tarefa difícil, não é? Então, Barnabé foi leal a Paulo, apresentando-o insistentemente à igreja que, com certa razão, não queria recebê-lo. Barnabé também foi leal a João Marcos, tá? Barnabé foi leal também a João Marcos. Por quê? Porque na primeira viagem missionária de Paulo, eles levaram junto com eles, foi Barnabé e foi João Marcos. No meio desta primeira viagem, eles se distanciaram. Ou melhor, no meio desta primeira viagem, olha só o que a Bíblia diz aqui, ó, Atos, capítulo 15. Aqui em capítulo 15 já é essa demonstração de lealdade de Barnabé. Na primeira viagem, João Marcos os abandonou. No meio da primeira viagem, abandonou Paulo e Barnabé. Quando foi na segunda viagem, ele quis ir junto. Paulo disse, não vou levar não. Ele nos abandonou. Certo? Aí, olha só, 36, Atos 15. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, retornemos para visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor e ver o que eles fazem. E Barnabé decidiu levar com eles a João, cujo sobrenome era Marcos. Mas Paulo não achou bom levar com eles aqueles que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E a discussão foi tão forte entre eles que eles se separaram um do outro.
E assim Barnabé tomou Marcos e navegou para Chipre. E Paulo, escolhendo a Silas, partiu, recomendado pelos irmãos a graça de Deus. Então, Barnabé bancou Paulo no início do seu ministério e agora ele vai bancar João Marcos. Se Barnabé não faz isso com João Marcos, esse João Marcos aqui é o escritor do Evangelho de Marcos. Olha só que coisa. Se Barnabé não banca João Marcos aqui, como fez com Paulo, e isso mostra que essa era uma característica da personalidade de Barnabé. Ele está dizendo, olha, o que eu fiz com você, eu vou fazer com João Marcos. O que eu fiz com você, eu vou fazer com João Marcos. E Paulo disse, não, tá certo. Aí, a partir daqui, você vai ver que a partir do capítulo 16 de Atos, não é mais Paulo e Barnabé. Do 9 ao 15 é Paulo e Barnabé. Do 16 em diante é Paulo e Silas. Porque Barnabé agora vai pegar João Marcos para fazer com João Marcos o que fez com Paulo, para apoiá-lo, para ajudá-lo. E aí o ministério de Marcos vai crescer e Paulo e Silas partem em outra direção. Então, Barnabé é marcado por lealdade, uma pessoa leal, certo? E mais do que nunca, eu repito que nós precisamos ter ao nosso lado pessoas leais e ser líderes leais. Estou te abrindo aqui o WhatsApp Web para você ver aqui, ó, nossos grupos, tá? EBD, tá? Temos grupos de jovens aqui, ó. O link está tudo aí na descrição, tá bom? O link do nosso grupo do WhatsApp aí está aí na descrição. Você pode se inscrever no canal, ativar as notificações, também clicar no link que está na descrição. Você fala comigo, eu pergunto tudo certinho e você entra nos nossos grupos de professores no WhatsApp. Olha só, tópico 2, a liderança de Barnabé. Tópico 2, a liderança de Barnabé. Um líder experiente. Barnabé era um líder experiente. Veremos algumas das qualidades que marcaram a liderança de Barnabé. Eu estou aqui pontuando, né, algumas coisas. Então, por exemplo, a primeira característica era a sua experiência demonstrada na maneira como conduziu Paulo para ser introduzido na igreja, né? Então, assim, falando para jovens, eu sempre digo para eles que vocês precisam caminhar com pessoas experientes, né? Então, um jovem hoje começa a pregar ministério, ele não pode ter como sua referência um jovem da idade dele. Ele precisa ter como referência pessoas mais experientes, que já passaram pelo caminho que ele está passando. Porque aí estas pessoas terão condições de ajudá-lo. Quando você se une a alguém que está no mesmo nível que você vai ficar sempre naquele nível. Mas quando você se associa a alguém que está num nível mais profundo que você, esta pessoa então vai lhe ajudar a passar de nível, a crescer, entende? Então, é tipo assim, é como se fosse um degrau, pensa numa escada, entende? Quando você fica do lado de alguém que está no mesmo degrau que você, vocês ficam tentando se empurrar um ao outro para cima, acaba se atrapalhando. Mas quando você está num degrau e se associar a alguém que está um degrau acima de você, em ministério, em maturidade, em experiência, o que você faz? Você essa pessoa acaba te ajudando a ir para esse outro nível, entendeu? Então, escada, níveis, ministerial, espiritual, emocional, em todas as áreas. Quando você fica no mesmo degrau, vocês vão ficar sempre ali. É quando o jovem tem como referência de vida para ele alguém da sua mesma idade e alguém que está no mesmo nível que ele, espiritual, em dons, intelectual, teológico. Mas quando ele se associa a alguém que tem mais experiência, não é só mais idade, mas é também mais idade, mais experiência, mais maturidade, mais vivência com Deus, essa pessoa que está no nível de cima irá ajudá-lo, como Barnabé faz com Paulo, como Barnabé faz com João Marcos e como Paulo vai fazer com Timóteo, né? Então, essa discussão que houve entre eles foi transformada em bênção, porque o que seria uma rota missionária se transformou em 2 rotas missionárias, e é a partir daqui que entra Silas na história, que vai ser imprescindível para o ministério de Paulo até o final, e entra Timóteo, que também vai ser imprescindível até o final, e lá no final do seu ministério, vale a pena a gente dizer isso aqui, Paulo vai se retratar com João Marcos, isso é
encantador. Aliás, a próxima aula é sobre a liderança do apóstolo Paulo, você não pode perder. Mas aqui ó, em 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo escreve a Timóteo, já no final de sua vida, próximo já da sua morte, ele escreve aqui para Timóteo, e ele fala aqui ó, no versículo 11 do capítulo 4 de 2 Timóteo, só Lucas está comigo, olha só, toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é proveitoso no ministério. Olha que coisa linda, olha. Isso significa que o fato de Paulo dizer para João, não te quero agora comigo, não impediu João de continuar cooperando com Paulo. João entendeu aquele momento que Paulo estava vivendo, João entendeu que aquele não era o momento deles ficarem juntos, mas João continuou seguindo a sua trajetória, Marcos, né? Continuou seguindo aí a sua trajetória, tá certo? Então, ó, liderança experiente, tá? Era a marca da liderança aí de Barnabé, tá certo? Barnabé também um líder dedicado. Além da maturidade, a dedicação é outra qualidade da liderança de Barnabé. Ao lermos as referências bíblicas que se referem ao seu ministério, percebemos o seu dinamismo e seu empenho em prol do avanço do reino de Deus, tá? Então, veja, uma das grandes marcas de Barnabé foi conduzir novos obreiros, foi trabalhar para a formação de novos obreiros. O próprio apóstolo Paulo e o João Marcos. Aliás, se eu abrir aqui um parênteses aqui para algo que tem me incomodado esta semana, já gravei alguns vídeos. Como está a formação de novos obreiros na sua igreja? Você tem sido um Barnabé aí na sua igreja? Você tem sido um formador de jovens obreiros? Deixa eu falar algo aqui que está me preocupando. A minha geração, a geração de 20 anos atrás, a liderança de jovens, a igreja se preocupava em formar jovens obreiros. Essa era a nossa missão enquanto líderes de jovens. O departamento de jovens era um laboratório, primeiro, de formação de famílias. Famílias, ok? Sabe aquela pressão que a gente fazia pro jovem casar? Casa logo, quando quer o bolo? Casa. É que tá tendo o jogo do Brasil, deve ter feito gol, mas eu vou gravar a minha aula, irmão, tá certo? Temos que trabalhar, estou aqui para servir vocês. Eu acho que foi gol, mas teve poucos fogos, não sei se teve. Mas preste atenção, a sua liderança está empenhada em formar jovens obreiros. A igreja de 20 anos para cá começou a dizer para o jovem, sabe o quê? Vai para a faculdade, vai se formar. Sabe o que aconteceu? O jovem perdeu o encanto pelo casamento, o jovem perdeu o encanto pela obra. É só você avaliar na sua igreja. Você já se arriscou a perguntar quantos querem se casar? Muitos jovens já não querem se casar. Você já perguntou quantos querem ser pastores, diáconos, presbíteros, missionárias, esposas de pastores, líderes? Então eu aproveito esta aula, abro aqui um parêntese para dizer para você. Opa, você que está liderando juventude na igreja, jovens na igreja, sua missão é formar novos obreiros. Você que lidera hoje, tem a minha idade, 40, fiz 44 anos ontem, me dá o parabéns aqui nos comentários, faz favor. Preste atenção. Você que lidera jovens na igreja, sabe qual é a sua missão agora, urgente? Formar famílias e formar jovens obreiros. Para com esse negócio de ficar enfiando o jovem para a faculdade. Irmão, isso é um sonho do jovem. A família que cuide disso. A igreja precisa se preocupar em formar famílias e em formar novos obreiros. Se não, presta atenção. Isso aqui é uma profecia de olhos abertos. Se a igreja não voltar a focar no reino, a liderança, formando novas famílias e novos obreiros, muitas congregações serão fechadas nos próximos anos, por falta de gente para congregar e por falta de gente para servir. Então, o jovem precisa entender que o crescimento em graça precisa ser acompanhado por crescimento em conhecimento. Ou, ao contrário, o crescimento intelectual, o crescimento em conhecimento
precisa acompanhar crescimento em graça. Quanto mais eu adquiro conhecimento, intelectualidade, ensino superior, isso deve ser usado para o reino de Deus avançar, porque o reino vem primeiro. Significa que tudo que eu aprender, que eu conquistar, que eu investir, enfim, tudo deve servir ao reino. Ou seja, um jovem com ensino superior, ele tem mais habilidade para servir ao reino, mas não é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo, é verdade. Há 20 anos atrás, não tínhamos doutores no meio dos jovens, mas tínhamos jovens que estavam dispostos a servir, a evangelizar, a pregar, a cantar, a dirigir igreja. Hoje, nossas igrejas estão tumultuadas de intelectuais, de pessoas com nível superior, mas que não querem servir e não querem formar família. A igreja precisa prestar atenção para a minha grande lição que nós aprendemos, e eu vou concluir aqui. A grande lição que nós podemos aprender aqui com Barnabé é que ele foi um líder que formava novos líderes, um líder que investia em jovens obreiros. Por isso eu quero dizer a você que está liderando jovens da sua igreja, sai um pouco de cena, vá um pouco para os bastidores. Como assim? Sabe, no culto de jovens, coloque jovens para dirigir. Faça uma reunião com eles, olha, você vai dirigir? Ó, é assim, papapi, mexe aqui, faz aqui, dá oportunidade ali, marca aqui, marca lá. E fala, é você. Senta lá, irmão, ou senta no meio dos jovens e deixa um jovem inexperiente dirigir um culto. Deixe o jovem inexperiente pregar uma palavra. Deixe o jovem inexperiente cantar um louvor. Deixe aqueles que nunca fizeram nada se envolver na obra de Deus e sejam Barnabé na vida desta geração, mostrando para eles o valor do reino, a importância de servir e ajudando-os a descobrir seus potenciais e suas habilidades. Inclusive, eu acabei de gravar um vídeo, ficou muito legal, sobre vocação e chamado, que eu vou postar nos próximos dias. Por isso é muito importante você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar like no vídeo e deixar o seu comentário, que é importante para nós. Eu vou ficando por aqui. A liderança de Barnabé, marcada por treinar novos obreiros. Treine novos obreiros. Treine novos líderes. Ei, se você está pensando em entregar sua liderança para o seu pastor, mas você não tem 2, 3 nomes para apresentar a ele para assumir a liderança, desculpa aí, irmão, vai ter que aguentar mais um pouco. Você só pode pedir licença de sua liderança depois que você tiver treinado toda uma geração de Barnabés e de Timóteos e de Silas, de João, de Priscilas, de Jeffersons, de Guilhermes, para que a obra continue avançando depois de você. Forte abraço, Deus abençoe, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe vocês.